Fala, minha gente, tudo bom? Olha só, quem no tempo do colégio, na hora de fazer uma redação, sentia aquele calafrio, porque não sabia onde é que ia, acento, onde é que não ia, aí depois recebia a correção do professor ou professora caneteada tudo em vermelho. Tinha acento que tinha colocado que não tinha que ter, acento que não tinha, que deveria ter, e se apavorava. Bom, é isso que a gente tem que ver hoje, né? Como que a gente vai acentuar corretamente as palavras? Num concurso, na vida profissional, a gente tem que saber escrever. Beleza? Vamos então ver isso. Só que antes, lembrem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, comentem aqui embaixo, eu participo quando tem alguém que pergunta alguma coisa. Participem, tá? Vamos lá então, a gente tem que entender a acentuação gráfica. Vamos lá. Primeiro de tudo, tá? A gente tem que entender o seguinte, ó. Todas as palavras da língua portuguesa, todas as palavras sem exceção, elas estão sujeitas às regras de acentuação que a gente vai ter. Então, a gente tem as palavras oxítonas. Quando a gente separa as sílabas, quando a última sílaba é a tônica, que é aquela sílaba que a gente pronuncia com um pouco mais de força, a gente diz que a palavra é oxítona. Quando a penúltima palavra é a última sílaba, perdão, é a tônica, a gente diz que é a paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba é a tônica, a gente diz que é proparoxítona. Então, assim, não importa o tamanho de sílabas de uma palavra, não importa a quantidade de sílabas de uma palavra, nunca vai ser, por exemplo, a quarta sílaba do final em direção ao início, a tônica. Sempre vai cair numa das últimas três. Isso é importante que a gente entenda. Não tem como ter uma palavra longa, vamos pegar uma palavra de 4 sílabas, 5 sílabas, que seja a quarta ou a quinta a tônica. Sempre vai ser uma das 3 primeiras, ou das 3 últimas, no caso, né, contando a partir do final. A gente tem que ter isso em mente. Outra regra de acentuação que a gente tem é em relação aos hiatos. Quando a gente tem duas vogais na palavra, duas vogais que se encontram, se elas são separadas nas sílabas, a gente forma um hiato. E dependendo do hiato, a gente vai ter a acentuação gráfica como regra também. Vamos entender isso aqui um pouco mais. Vamos começar então com as palavras monossílabas. Monossílabas tônicas, tá? Ou monossílabos tônicos. São as palavras de uma sílaba só que, ao contrário daquelas partículas assim de uma sílaba que elas não têm um sentido próprio isoladas, os monossílabos tônicos, eles têm sentido próprio, ó. Palavras de uma sílaba e com sentido próprio. São acentuados quando terminam. Vamos lá, algumas regras, ó. Se essa palavra de uma sílaba só termina com a ou as, tá aqui, ó, ou é ou es, ó ou os, a gente vai acentuar ela. Por exemplo, a palavra pé vai acento. A palavra pá vai acento. A palavra nós vai acento, ó. Dá, vê, todas vão com acento. Ah, mas eu tenho agora a palavra sol. Vamos pegar aqui, sol. Sol não, né? Termina com OL ou com L, então não vai. Sempre é um desses 3 casos, ó. Caso 1, caso 2, caso 3. Esses casos, as palavras de uma sílaba, as palavras tônicas vão ser acentuadas, tá? Vamos seguir então para as oxítonas. Agora a gente tem que começar a ver em tabelas, que eu acho que fica um pouco mais simples de entender. Como regras então, ó, a gente vai repetir aquelas das monossílabas, tá? Ó, a ou as, é ou es, ó ou os, e a gente vai acrescentar uma outra, que é as palavras que terminam com em ou com ens. Então, nas palavras com a ou as, ó, a gente tem sofá, está, maracujás. Aqui o maracujá está acentuado, mas podia ser maracujá, só que só para diferenciar, então, nesse caso, colocou o S do plural, manteve o acento. Porque existem casos que as palavras, às vezes, pluralizam, que elas perdem o acento. Então, aqui todos eles, ó, e ou é ou es, ó, café, você, inglês, todas vão acentuadas. Avó, cipó, giló, também. Agora a gente tem o em ou ens, ó, também, armazém, parabéns. Todos eles, ó, com essa terminação de em ou de ens, são acentuados, tá? Então, como regra, a gente só vai repetir as das monossílabas e vamos acrescentar o em ou ens para completar. Essas são as oxítonas, então, repetindo, que são as palavras quando a gente separa as sílabas, que é a primeira ou a última, né? De trás para frente vai ser a primeira, tá?
Vamos lá para as paroxítonas. Aqui vai ter um pouco mais de regra. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que, assim, essas que se encaixam nas regras de oxítonas aqui acentuadas, elas não vão aparecer nas regras de paroxítonas. Então, nenhuma dessas 4 aqui, ó, nenhuma dessas 4 vai aparecer lá. E nenhuma das regras de paroxítona vai estar aqui, vice-versa, tá? Vamos seguir. Opa! Aqui, deixa eu riscar. Ó, paroxítonas, então, a gente tem as terminadas em L. Ó, a gente tem fácil, réptil. Lembrando aqui, então, paroxítona é quando a gente conta a partir do fim, é a segunda, né? A última seria a oxítona, então a segunda ali é a paroxítona. Ó, fácil, réptil. Terminada em I ou IS. Ó, terminada em I, júri, lápis. I ou IS, vai acento. Com US, agora, ó, bônus, vírus. Terminada em ou uns, álbum, médiums. Então, essas regras aqui valem para as paroxítonas somente, tá? Ah, mas não acabou ainda, tem mais. Vamos lá. Terminadas em R. Ó, R aqui a gente tem caráter, açúcar, tá? Terminadas em X, a gente tem tórax e tem fênix. Terminadas em A ou ão, ó, órfã, bênção. E terminadas em ditongo. Ditongo acontece quando a gente tem duas vogais, tá? Que se encontram. Quando eu falei antes, quando elas se separam numa sílaba, numa separação silábica, elas são em hiato. O ditongo, a gente vai ter as duas juntas, tá? Elas não vão ser separadas. Então, a gente tem aqui mágoa, a gente tem história, tá? Ó, a gente separa mágoa. E aqui, história. Então, esses ditongos, que a gente tem o OA e o IA, eles não separam quando a gente separa as sílabas, tá? Antes de seguir para as proparoxítonas, gente, só lembrando para vocês que a Top Concursos é a única plataforma com 100% das provas dos últimos 10 anos, todas comentadas em vídeo, tem professores especialistas em todas as áreas, eles auxiliam vocês, eles explicam questão por questão, eles leem a questão, explicam por que uma delas é correta, por que as outras são incorretas, bem detalhado, bem completo, R$ 29,90, primeiros 7 dias grátis, tá? Então, vale a pena, recomendo muito. E vamos seguir agora para as proparoxítonas, tá? Essa aqui é bem fácil, bem fácil, porque todas elas são acentuadas. Então, quando eu separo as minhas sílabas e é a terceira de trás para frente, vai ser acentuada, obrigatoriamente vai ser acentuada. E como eu disse antes, não importa o tamanho da minha palavra. Ah, eu tenho aquela palavra da língua portuguesa, agora me fugiu qual é, tem 40 e poucas letras, que é uma doença da inalação de cinzas vulcânicas. Mesmo nessa palavra tão longa, que tem uma série de sílabas, vai cair uma das últimas 3. E se eu não me engano, ela é proparoxítona. Agora não me recordo. Mas sempre vai cair uma das últimas 3, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Aqui, ó, médico. Vai, ó, mé. Abóbora. Ó, abóbora são 4 sílabas. Eu tenho abóbora. E vai cair no bó. Lâmpada. Público. Ângulo. Aqui, ó, pássaro. Vítima. Último, e por aí vai. Ah, eu tenho inconstitucionalissimamente, paralelepípedo. Todas elas vão se aplicar as mesmas regras e vão cair numa das últimas 3, tá? A título de curiosidade, a palavra proparoxítona, ela é uma proparoxítona, aqui, ó, acentuada, ó, no xi ou no xi, né? Então, a oxítona, paroxítona e proparoxítona, as 3 palavras são proparoxítonas, então todas elas são acentuadas. Vamos lá que tem mais algumas que a gente tem que entender, ó. A regra dos hiatos, relembrando então, hiato é quando a gente tem um encontro vocálico, um encontro de 2 vogais, que são separadas na separação silábica. Então, quando o I ou o U formar um hiato e estiver sozinha na sílaba, tá? Com ou seguido de S. Então, vai ser só com I ou com U, sozinho, ou com S na sílaba, e for precedida de uma vogal diferente. Então, tem essas regras. Aqui, ó, eu tenho baú. Essa aqui caiu fora. Essa aqui, então, eu tenho baú, ó, baú. Então, acentuado. Piauí.
acentuado. Tuiuiu, que é um pássaro, é o jaburu. Aqui, todas elas são acentuadas porque elas caem sozinhas na sílaba. Agora, vamos pegar assim, ó, rainha, a palavra. Rainha. Bom, por que não é? Porque aqui tem uma outra questão. Eu não vou acentuar, e a gente vai ver isso depois, se eu tenho um NH na sílaba seguinte. Então, rainha não é acentuado. Então, vamos pegar a palavra saúde, ó. Saúde. Ó, aqui vai acento, porque antes não é a mesma vogal, e depois não tem o NH. Então, tudo certo. Como exceção aqui, ó, se vier acompanhada de outra vogal na mesma sílaba, não como exceção na verdade, mas ó, a gente não acentua. Feiura não é acentuado, tá? E alguns casos especiais que a gente tem que ver, porque alguns deles modificaram em relação às regras ortográficas de antigamente. Ditongos abertos em oxítonas e em monossílabos. Se então, oxítonas que tem ditongo aberto, ei, el e oi, eu vou acentuar em alguns casos, em oxítonas e em monossílabos. Por exemplo, ó, a palavra, na regra antiga, a gente tinha heróico, a gente tinha as paroxítonas que também eram acentuadas. Agora caiu, eu tenho heróico sem acento, mas a palavra herói, ó, é acentuado. Troféu, também, ó, réu. Lembra que eu falei que só não é acentuado, mas quando eu pluralizo ele, ó, sóis, aí é acentuado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Lembrem que antigamente, a gente tinha, por exemplo, vou ver a estreia de um filme. Estreia era acentuado, agora caiu. Ideia, mesma coisa, era acentuado, caiu também, tá? Então, só se o ditongo aberto for em oxítona ou monossílabo, tá? Isso aqui a gente também tem que ter um grande cuidado com outra questão. A questão dos hiatos, ó. A gente tem a palavra, vamos pegar aqui, ó, raiz, tá? Não é acentuado, beleza. Só que quando eu pluralizo e vira zes, porque agora o meu i tá sozinho, aqui o i estava junto com o z na sílaba, agora o i tá sozinho aqui, e se aplica nas regras de hiato. A mesma coisa com juiz, ó. Juiz não é acentuado, mas quando eu tenho zes, aí ganhou acento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas palavras no singular ou no plural caem numa regra de acentuação e levam acento, só que a outra versão dela, singular ou plural, não é acentuado. Então, a gente tem que ter um olho muito, muito, muito cuidadoso para esse tipo de situação, tá? Mas alguns casos especiais aqui, ó, acento diferencial que uma vez existia, a gente tinha diferenciação de polo e dipolo, o para, esse para com acento que era o para de parar, e esse para era a preposição para, não tem diferenciação. O pelo com circunflexo era os pelos, né? Não tem mais acento, o pelo aqui é a preposição. Isso aqui caiu tudo, tá? Todos eles são iguais agora. Mas alguns ainda permanecem, tá? Como, ó, o pode, do ele pode, mantém. E aqui é o pode. Esse por aqui é o por de botar. Esse por aqui é o por de preposição. Esse vem e o tem com circunflexo são as versões referentes ao plural. Eles ou elas vêm, eles ou elas têm. Então, eles têm um circunflexo. Os singulares aqui não tem. Tá? Não, o vem, ele ou ela vem, ele ou ela tem, não vai acento. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito, muito cuidado mesmo, tá? Ó, isso aqui é importante que a gente entenda. A gente tem que lembrar, obviamente, as regras de acentuação para cada caso. Isso aqui é fundamental, gente. É regra e mais treino. Não adianta. Por mais que a gente veja a tabela, veja a explicação, é regra e é treino. É escrever e é ler. Muita leitura eu recomendo também, mas é regra e treino. Isso aqui daí é o que vai marcar a cabeça de vocês para chegar na hora de uma redação ou de uma questão de prova e ser fácil. Aí não tem dificuldade nenhuma. Outra coisa, ó, cuidar com as pegadinhas. Essa aqui, ó, vamos fazer um asterisco meio torto. Cuidar com as pegadinhas. As bancas podem perguntar sobre acentuações alteradas pelo acordo ortográfico. Lembra que eu falei de ideia, falei de estreia, o pode, para.
Isso aqui é comum de a gente ver, de perguntar como era e como é agora. Então, a gente tem que ter... É importante que se entenda não só as regras da situação agora, como também o que mudou da anterior para a atual. Isso aqui vai auxiliar vocês muito, tá? Relembrando então, gente, Top Concursos, a única plataforma com 100% das provas explicadas, mastigadas, bem prontas, assim, ó, entregue de bandeja para vocês, para compreender tudo que tá possível de cair nos próximos concursos, tá? R$ 29,90, 7 dias grátis. Não é porque eu tô lá, mas eu recomendo, realmente recomendo muito. E Top Concursos e o Grupo Primo, então, estão juntas para ajudar vocês. Até mais, gente!